Bom dia, igreja. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí através das mídias, estão em suas casas. Irmão, que alegria poder estarmos aqui reunidos hoje para cultuar o nome do Senhor verdadeiramente, né, com os nossos corações e toda a nossa vontade voltadas ao Senhor. Irmãos, hoje eu queria compartilhar com você, com todos, né, e até para mim mesmo, há uma ligação, irmãos, entre o que nós vemos, entre o que nós enxergamos e o nosso coração. Hoje nós vamos tratar desse assunto. O título é Os Olhos do Coração. Eu convido aos irmãos que nós possamos abrir Salmos, Salmos capítulo 119, no versículo 36 e 37. Salmos 119, versículos 36 e 37. Hoje nós vamos ler algumas passagens, irmãos, então pode ficar com as suas Bíblias aí abertas, por favor. Salmos 119, do 36 ao 37. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Essa é a palavra do Senhor. Aí nós vemos que ele fala, né? Inclina o meu coração ao seu testemunho e não à cobiça. Nós alcançamos o testemunho da palavra de Deus aqui pregada e diversas vezes aqui na igreja. Eu fico muito feliz por inúmeras vezes, todas as vezes que nós viemos aqui na igreja, nós ouvimos a pureza da palavra do Senhor, algo que vem do Senhor. E esse testemunho, ele é verdadeiro e fiel aqui que está descrito na palavra. E quando nós começamos a praticar a palavra de Deus e entender e convertemos o nosso coração a Jesus, logo, esse testemunho passa para nossas vidas, e cada irmão aqui, com certeza, certamente, tem um testemunho a dar sobre as maravilhas que Deus tem feito em sua vida. Então, nós alcançamos o testemunho da palavra, e esse testemunho passa para nossas vidas também, né? E desvia, lá também fala no 37, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, vivifica-me no teu caminho. É necessário realmente, irmãos, que nós possamos desviar os nossos olhos da vaidade. Porque quando nós enxergamos só a nós mesmos, nós estamos fardados, né, ao erro. Quando você começa a ver apenas a sua necessidade, a sua vontade, o seu desejo, e você quer realizar esse desejo no mundo, aí nós damos a brecha para o pecado. Hoje vamos falar sobre a nossa visão, o nosso olhar, o efeito que é causado pela atenção que nós damos às coisas que nós vemos. É interessante, irmão, pensar que a visão dos nossos 5 sentidos, a visão é algo que nós usamos constantemente e podemos dizer que é um dos sentidos que nós mais usamos. Nós olhamos e caminhamos, né? Nós não olhamos para o lado e saímos andando, senão certamente nós vamos esbarrar, nós vamos cair, vamos machucar. E quando nós falamos dessa visão, tudo que você vai pegar, você olha primeiro. Tudo que você almeja, tudo que seja no âmbito familiar, no seu trabalho ou na sua vida, você olha primeiro. Primeiro você observa e depois você vai. Então há uma ligação entre os seus interesses e o que você vê. Por exemplo, irmãos, em condições de risco, quando a gente observa e identifica que algo é perigoso, eu acho todos os animais assim belos, o que Deus fez, né? Mas tem alguns que a gente fica com medo, por exemplo, uma serpente, né? Ou às vezes um cachorro feroz, a gente vê ali e vê que ele está solto, aí logo a gente reage, o nosso corpo reage. Então a sua visão sobre aquilo identifica o risco e seu corpo reage. Da mesma forma, os nossos olhos, quando nós enxergamos, igual o Eduardo estava falando aqui, quando o Caio viu o pai dele, viu o avô dele, ele corre para abraçar. Quando nós vemos isso,
Isso nos cativa, nos deixa alegre, né? Como a criança, ela reconhece ali aquele amor do pai, do avô, da família, né? E é tão bonito quando a gente vê, então, isso cativa, nos anima, nos deixa satisfeitos, né? Eu trabalhei um tempo no supermercado, irmãos, e era no hortifruti, né? E aí, às vezes, assim, tinha um produto que estava ali, a gente tinha que dar saída nele. E aí, o que a gente fazia? A gente tentava trabalhar algo visual. A gente pegava na ponta da loja ali e montava uma condição bacana ali daquele produto, onde que as pessoas, onde chegassem, eles olhassem, eles sentissem vontade de comprar pela exposição. Então, nós vemos que a nossa visão, o que você vê, está diretamente ligado com o seu desejo, a sua vontade, né? Isso é algo comum, ainda mais aqui no mundo de hoje, onde há uma necessidade de comprar, né? Se há uma necessidade de ter, e nós temos que tomar cuidado com isso, né? Mas tudo é exposto para nós de forma que aquilo nos motive a comprar, a consumir, a comprar, a coisas que nós muitas das vezes nem precisamos. Irmãos, eu peço a vocês que nós possamos abrir 1 João, a carta de João, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Lá está escrito assim, irmãos: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqui, irmãos, nós vemos claro o que o mundo tem nos oferecido, o que ele sempre ofereceu para nós, que são as concupiscências, né, os desejos da carne, dos olhos e da vida. Isso não procede do Pai. É preciso que nós possamos identificar que quando você alimenta esse desejo carnal, alimenta o desejo dos seus olhos e da sua própria vida até, se você está dado às suas vontades, Jesus, o Espírito Santo e Deus não está sentado no trono do seu coração. É preciso que Deus esteja no seu coração. É preciso que nós possamos buscar a Deus. Irmãos, vamos dar uma atenção no versículo 16, né, sobre essa questão dos olhos. Novamente, vem trazendo aqui a questão dos olhos, o desejo dos olhos, né? Aqui deparamos com os desejos. Esse desejo serve para nos satisfazer. O tempo todo, o mundo nos oferece o que possa nos satisfazer, o que alimenta o nosso corpo, mas não de forma que agrade a Deus. É uma luta constante nós nos privarmos de alguns desejos que o mundo nos traz. Nem tudo é ruim, certamente tem coisas que Deus deixou para que nós aproveitemos de forma correta, mas o mundo ele vem trazendo uma mistura de coisas. Quando nós falamos mundo, nós falamos da sociedade, a aceitação que determinado tipo de assunto está tendo, que vai contra a palavra de Deus. Nós vemos muitas coisas acontecendo, hoje tem os Jogos Olímpicos e tudo, e tem muitas coisas que mudaram, alguns fatos sobre as questões pessoais, as questões de gênero. Então, tem modificado e tem trazido ali, para aquelas pessoas que não conhecem a palavra, a aceitação, né? Uma igualdade. E nós falamos isso, irmãos. Eu fico sempre pensando que é necessário que nós possamos voltar os nossos olhos para Jesus. Lá em Salmo 121, 1 e 2. Lá fala assim: elevo os meus olhos para os montes, onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda.
Você vê que aqui o salmista tem falado, né? Ele eleva os olhos para o monte, pensando assim: da onde vem o meu socorro? Da onde vai vir o seu socorro, irmãos? O seu socorro certamente vem de Deus. O seu socorro vem de Jesus, o Espírito Santo. Ele não vem das coisas que você está enxergando no mundo, apesar que isso é palpável, a gente vê as coisas do mundo e acha que aquilo vai trazer uma certa segurança. Mas eu te afirmo através da palavra que é Deus que faz a sua segurança, é Deus que te livra de todas as condições ruins do mundo. Devemos olhar de onde vem o nosso socorro. Devemos ter consciência que o testemunho da verdade e da vida eterna vem de Deus. Porque nós lemos aqui, um pouco para trás, que esses desejos, essas vontades, as coisas do mundo, elas são passageiras. E se você se deixar levar, você vai passar junto com essas coisas. Mas aqueles que seguem a vontade de Deus, esse vai persistir eternamente com Deus, estará eternamente com o Senhor. A sua garantia não está, irmãos, no que você pode ver no mundo, mas sim em Deus, em Jesus e o Espírito Santo. A sua garantia está ali. A palavra de Deus nos traz que a fé, assim como está escrito em Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se espera. É a certeza de fatos e coisas que não se vê. E a palavra também diz, né? Como a gente espera se você vê. Nós esperamos algo que nós não vemos. E temos total confiança no testemunho do Senhor. É Ele que nos garante. Né, irmãos? Em Mateus 6, no 22, 23, peço, irmãos, também novamente que nós possamos abrir aqui as Sagradas Escrituras. Mateus 6, novamente para que nós possamos ver essa questão dos olhos, a importância dos olhos sobre os nossos corações. Mateus 6, 22 e 23. Aqui está falando sobre a prioridade, né? Nós usamos muito isso aqui na oferta, o confiar em Deus e aonde você está enxergando, o que você está enxergando. A partir do 22, Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão, irmãos. Nós vemos aqui, é aonde que está o refúgio. O contexto vem trazendo essa questão de colocar Deus em primeiro lugar e de enxergar e saber que Deus, Ele nos ilumina, né? Que Ele que nos traz a certeza, as convicções das coisas. Mas aqui tem falado, né, sobre os dois senhores, logo após nós vemos, né, que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Mas nós vemos que a questão dos olhos, né, o que você vê, o que você busca, o que você está indo atrás. O contexto nos traz isso, né, esse contexto aqui de Mateus. Então, irmãos, os nossos olhos, né, no sentido de foco, de dar atenção, né, e ele acaba nos alimentando de alguma forma, de esperança ou de desespero, né. Os teus olhos podem ver e te trazer confiança, né, de servir ao dinheiro ou servir a Deus, aqui nesse caso de Mateus. Com os seus olhos você pode buscar a luz ou as trevas, certamente. E tudo isso tem a ver com o seu coração. Hoje nós estamos focando nisso, nos nossos olhos e a ligação com o nosso coração. O que você alimenta o seu coração com os seus olhos? Um exemplo, lá em Mateus 5, 28 e 29, Jesus fala: qualquer um que olhar para uma mulher de forma impura, em seu coração já está pecando. Então você vê que essa ligação está em muitas passagens, entre o seu olho, entre o que você vê, e o seu coração, né? Então temos que tomar cuidado. O que você vê pode alimentar o seu coração de pecado, pois pode trazer a vontade e o desejo. Muitas vezes é necessário ser radical com o que se vê. É necessário, irmãos, sermos radicais, no ponto de evitar mesmo o que você está vendo. Ainda mais hoje que
O celular, a gente usa ele para tudo, né? O tempo todo nós estamos com o celular na mão ali. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente está falando alguma coisa perto do celular ali, você comenta sobre o carro, ou casa, alguma coisa. Quando você pega seu celular e ele está ligado na internet, a propaganda aparece para você. Vocês já repararam isso? E tem muita gente que fica naquela questão, né? Fala, nós estamos sendo vigiados, porque se você fala alguma coisa ali, geralmente até ligado ao consumo, né? Eu abro lá, eu acabei de falar de alguma coisa, eu falei, uai, o que é isso? Ele está ouvindo a gente, realmente está nos ouvindo. É algo complicado, irmãos, de lidar. E você quer ver uma coisa? Quando a gente está descansando, às vezes, antigamente você ia descansar, a gente deitava e assistia um filme, né? Ou tá com sua família, né? Mas hoje, quando a gente vai descansar, a gente pega o celular e fica lá, viajando nele lá, né? Olhando, não sei se, né? Muitos têm esse hábito, né? Mas olhando ali, e às vezes vai assistir um vídeo interessante sobre o que você gosta, às vezes é desenho, é pintura, ou que seja a arte que você está assistindo. Mas aí, quando você deixa o vídeo na condição automática, ele vai passando os vídeos, de repente aparece algo inapropriado para você ver. E você está vendo ali, às vezes você não quer ver. E a pessoa está assistindo, e ela se sente estimulada, ela passa e vai. Mas aquilo ali vai estimulando ela a ver. Então, as mídias, ela parece que ela já está montada, nesse sentido, para estimular você a saciar os seus desejos. E logo você fica com vontade de ficar toda hora abrindo essas mídias, essas coisas, para poder ficar assistindo. Isso é um perigo. Porque isso vai alimentando o seu coração e você não percebe. A sua vontade vai sendo moldada. Então, realmente, nós temos que evitar, irmãos. Irmãos, vamos abrir lá em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, do 15 ao 18, para que nós possamos prosseguir com essa questão da nossa visão e a ligação que ela tem com o nosso coração. Efésios 1, de 15 ao 18. Efésios 1, 15 a 18. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Novamente nos deparamos com a ligação dos olhos no coração, e aqui fala dos olhos do coração, né, irmãos? Iluminar os olhos do coração. Isso que o apóstolo Paulo falou para os Efésios, né, essa oração que o apóstolo Paulo falou que fazia para mostrar, né, para que Deus pudesse iluminar, tem a ver com o conhecimento, a sabedoria de Deus que ilumina, tem o poder de iluminar o seu coração. A sabedoria da palavra aqui, ela tem esse poder de iluminar os nossos corações. Isso, irmãos, é algo espiritual. E é difícil, né, nós associarmos a nossa visão que é física com algo espiritual. A condição espiritual, ela deve ser buscada através da leitura e da prática da palavra. Porque não adianta a gente apenas ler. Nós devemos procurar praticar de todas as formas para que haja para que possa clarear o nosso coração, a nossa vontade, né? E também do nosso coração podemos orar em prol disso, né? Assim como Paulo orou e pediu a Deus que possa iluminar os olhos do coração dos Efésios, nós também podemos orar a Deus e pedir para que Ele possa iluminar o nosso coração com a sua palavra, né? E que nosso desejo, a nossa vontade seja transformada no nosso íntimo, dentro do nosso coração. Mas a nossa preocupação primária realmente deve ser com a nossa visão, pois como eu posso mostrar, irmãos, o caminho, levar o evangelho, que também faz parte da nossa caminhada com Cristo,
se eu tiver com meus olhos tapados, vendados, né? E eu falo isso até para mim mesmo, porque é tão difícil às vezes, o que você enxerga, o que você vê e dá atenção, muitas das vezes é algo inútil e não traz fruto e benefício para você mesmo. Então é preciso que nós mudemos o foco. É preciso que nós possamos enxergar realmente o que é importante, o que é necessário para que possamos viver a vida de acordo com a palavra de Deus. Tem uma passagem que fala muito sobre isso, sobre essa questão de nós estarmos com os nossos olhos tampados. E como é que nós vamos ajudar as outras pessoas se nós não estamos prestando atenção no que nós estamos enxergando, se nós estamos enxergando de forma correta? Será impossível eu pregar a palavra se eu tiver com o meu olho tampado também. Então, serve para mim hoje. Vamos abrir lá em Lucas, irmãos, no capítulo 6. Como eu falei com vocês, hoje nós vamos ler um pouquinho, mas daqui a pouco nós fechamos aqui. Lucas, capítulo 6. E todas essas passagens, irmãos, são estudos pontuais, mas tem a ver com o que você vê, né? E tem a ver com o seu coração e o que você pratica, né? O que você vai fazer quando vê. Lucas 6. Lucas 6, 41. Lá está escrito assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Então, nós vemos aqui, né? E aqui no 42 vemos, como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Então há também essa necessidade de nós enxergarmos a nós mesmos, para que nós possamos, com a ajuda de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, mudar e que nós possamos ser testemunho na vida de outras pessoas e ajudá-las, porque esse contexto é como pode o cego guiar outro cego, né? Então não tem jeito, é importante, é necessário enxergar para ajudar a outros, é necessário que nós possamos mudar o nosso foco, a nossa visão. Acertar a sua visão em Deus para que possa ajudar os que não enxergam, né? E aqueles que ainda não alcançaram a palavra de Deus. Salmos 123, irmãos, 1 e 2, também vem trazendo essa mesma condição de ver. Salmos 123, 1 e 2. Salmo 123, versículos 1 e 2. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos senhores, e os olhos das servas na mão das senhoras. Assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que te compadeça de nós. A recompensa vem do Senhor, né, irmãos? É utilizado o exemplo dos servos e os seus senhores, quando eles sabiam que eles iam ser retribuídos. Eu fico imaginando, né, os servos olhando ali para a mão do seu Senhor e vendo o que seria lhe dado de retribuição. Da mesma forma, nós devemos esperar em Deus. Então, nossos olhos devem estar voltados para Deus. Aqui fala, eleva os meus olhos ao céu. Uma referência de que Deus está acima de todas as coisas, né? Então, eleva nossos olhos aos céus, não às coisas que o mundo pode nos proporcionar. É necessário, irmãos, que nós possamos ter os nossos olhos fitos em Jesus, assim como está escrito lá em Hebreus 12, 2. Mais uma vez, irmão, não vamos fazer só mais 3 leituras. Peço, irmãos, que nós possamos ir para Hebreus 12, no versículo 2. Hebreus 12. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia,
e está assentado à destra do trono de Deus. São palavras muito fortes, né, irmão? É uma coisa assim, toda vez que eu leio, eu fico assim, mexido, né, que Jesus, nós temos que ter os nossos olhos fitos em Jesus. Porque Jesus, ele já pagou o preço de todos os nossos pecados, e ele nos libertou e nos trouxe a salvação, e ele é o nosso Senhor. Então, os seus olhos e os meus olhos, hoje, nós devemos estar fitos em Jesus. É Jesus que nos traz todo o conforto, todo o alívio, não os desejos do mundo e da carne. Quando deixamos de observar, irmãos, os prazeres, as atrações do mundo, e começamos a enxergar a vontade de Deus, sabemos que, ao contrário dos desejos do mundo, né, dos prazeres do mundo, a vida com Deus é plena e perfeita, é caminho de vida eterna. Os prazeres do mundo não levam à vida eterna, eles levam à morte eterna. Os prazeres, ele tem o poder só de destruir a sua vida, os prazeres do mundo. Então é necessário que nós possamos enxergar a vontade de Deus. Isso não será algo, irmão, momentâneo. Nós não vamos, certamente, talvez você não consiga mudar agora, né, de imediato, mas é necessário buscar essa mudança. É necessário que nós possamos buscar a olhar coisas que nos edifiquem, né? Às vezes, quando nós estiver ali de bobeira no celular, alguma coisa, nós podemos trocar essa hora ali para ligar para um irmão, às vezes, que a gente não fala há muito tempo. Ou, às vezes, quando você começar a querer ficar ali de bobeira também, vamos procurar ler a palavra de Deus. Então, isso é que vai trazer a sua vontade, e o que você faz com essa vontade é o que faz com que você mude a sua atitude. Por final, irmãos, vamos observar agora duas passagens que é importante. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A sabedoria de Deus é algo superior, é algo que deve ser observado por nós. A luz do poder de Deus nos ilumina para sempre, tem o poder de nos iluminar para sempre. A sabedoria que é contida na palavra de Deus, ela te ilumina para sempre. Não é algo momentâneo. É necessário que nós possamos voltar os nossos olhos para essa sabedoria. É importante para nós. As coisas que Deus tem nos revelado de uma vez por todas em sua palavra é completa. Assim nós devemos estar com as nossas visões fitas nele, focadas, né? Para que nós possamos praticar o que Deus tem nos ensinado. E para que os nossos olhos sejam luz em nossos corações. Por final, irmãos, a última passagem, lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8. Irmãos, falando de visão, do que nós enxergamos, vai haver um dia que todos os olhos estarão voltados para o mesmo lugar. E esse dia não tardará, assim como o Eduardo tem falado, quando ele estava ministrando na ceia, Jesus não tarda a voltar, irmãos. E esse dia todos os olhos estarão voltados para um só lugar. Não haverá mais aonde olhar, a não ser para Jesus. Vamos ler lá, irmãos. Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso.
Nesse dia, irmãos, todos os olhos estarão lá. Você não vai estar desviando os seus olhos, nem eu e ninguém do mundo. Não vai ter outro lugar para você ver. Você vai enxergar Jesus. E nós que estamos no caminho do Senhor, aqui uma pequena parcela do corpo de Cristo, e as pessoas estão nos assistindo. Nós aguardamos ansiosamente para ver esse dia. E certamente você e eu, nós veremos esse dia. E isso alimenta o seu coração de esperança e de fé, irmãos. Que a palavra do Senhor, né, possa nos alimentar cada dia mais. Amém, irmãos? Que o Senhor seja louvado.